Bem-vindos ao canal da Firecoder no YouTube. No final do vídeo, temos um presente para você. Te aguardo lá. Sabe, quando a gente ouve falar em normas técnicas, muita gente já pensa em burocracia, em regras chatas que limitam a criatividade. Mas e se a gente pensasse nisso de outra forma? E se, na verdade, a gente estivesse falando de uma linguagem universal, superpoderosa, que permite que arquitetos, engenheiros e projetistas construam literalmente o futuro? Bora entender como essa linguagem funciona e por que dominar ela é tão essencial. Dá uma olhada nessa tela. Para quem não é da área, isso aí pode parecer só um monte de linha e símbolo, né? Mas isso aqui é uma frase, é uma instrução muito precisa. É uma linguagem que, se for falada do jeito errado, pode trazer consequências bem sérias e bem reais. A questão é, qual o seu nível de fluência? Pois é. E antes de a gente aprender a falar esse idioma, a gente precisa entender o que acontece quando a comunicação falha. E é aqui que a coisa fica séria. No mundo dos projetos, um mal-entendido não é só uma gafe, sabe? É um erro que pode custar milhões, atrasar todo um cronograma e, no pior dos cenários, colocar vidas em risco. E as consequências são bem palpáveis. Estamos falando de atrasos que simplesmente paralisam obras inteiras, custos que explodem o orçamento por causa de retrabalho e desperdício de material, riscos de segurança que poderiam sim ter sido evitados. E, claro, a temida rejeição por órgãos reguladores, que pode jogar um projeto inteiro de volta para a estaca zero. Mas para organizar toda essa bagunça em potencial, existe uma solução bem elegante. Um sistema que organiza, que esclarece e que unifica tudo. A tal da linguagem universal dos projetos. E a gramática dessa linguagem toda é o que a gente chama de norma técnica, ou simplesmente NBR. Pensa nela como se fosse um manual de regras que garante que um símbolo desenhado lá no Rio Grande do Sul seja entendido exatamente da mesma forma por uma equipe lá no Amazonas. É isso que transforma um simples desenho em um documento técnico que não deixa nenhuma dúvida. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. A ideia não é limitar a criatividade de jeito nenhum, é criar um canal de comunicação tão claro, mas tão eficiente, que permite que a tecnologia e a inovação fluam sem nenhuma barreira. Beleza, então, chega de teoria e vamos para a prática. Como é que essa linguagem funciona no dia a dia? Vamos aprender umas palavrinhas essenciais desse vocabulário técnico. Olha que interessante! Na parte elétrica, por exemplo, a NBR 5444 padroniza toda a simbologia. Esses símbolos que a gente está vendo para transformadores e reguladores, eles não são sugestões, tá? Eles são a diferença entre uma instalação segura e um curto-circuito que pode ser catastrófico. Cada símbolo representa um componente específico e garante que a execução na obra seja 100% fiel ao projeto. Agora, vamos pular da elétrica para a mecânica e ver que a lógica é a mesma. Aqui a gente tem diagramas para diferentes tipos de motores de corrente contínua. O engenheiro, quando bate o olho no diagrama A, ele sabe na hora que se trata de um motor em série, que tem aquele torque de partida bem alto. Essa clareza toda evita erros de montagem que poderiam fácil destruir um equipamento caríssimo. E essa linguagem vai muito além dos símbolos. Ela está nos números, nos dados. Essa tabela, por exemplo, padroniza as dimensões dos tubos. Isso garante que um tubo de 2 polegadas comprado de um fabricante vai ser compatível com a conexão de outro, em qualquer lugar do Brasil. É a padronização que permite que as peças se encaixem, não importa de onde elas venham. Ok? Agora que a gente já pegou o básico, vamos para o teste de fogo. Literalmente. Aquele momento em que não existe a menor margem para erro. A hora de aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros. E essa frase aqui é a chave de tudo. Nesse contexto, a precisão da linguagem técnica não é uma questão de eficiência, é uma questão de vida ou morte. A comunicação com os bombeiros precisa ser clara como cristal, e as normas são o único idioma que eles entendem e aceitam. E essa linguagem é extremamente específica. Normas como a NBR 9077, que define as saídas de emergência, ou as instruções técnicas sobre materiais de acabamento, isso não é recomendação, gente, é lei. Dominar essas normas é o que separa um projeto aprovado de um projeto perigoso e ilegal. Tá, e aí? Como é que um projetista se prepara para essa prova? Como se projeta de um jeito que a aprovação seja praticamente garantida? Olha, o processo é bem metódico.
O responsável técnico começa analisando os sistemas de proteção, tanto os ativos, tipo os sprinklers que disparam sozinhos, quanto os passivos, como as paredes corta-fogo que ajudam a conter o incêndio. Depois tem que garantir que os bombeiros vão ter acesso fácil, com espaço para manobrar. Outro ponto crucial: certificar que cada material usado na construção atende às normas de combustibilidade. E, por fim, a própria estrutura do prédio precisa ser pensada para aguentar o tranco em caso de fogo. É um checklist super rigoroso, todo ele baseado na linguagem das normas. E olha só, dominar essas normas hoje não é só para conseguir um alvará. É sobre estar preparado para as ferramentas e os processos que vêm por aí para o futuro da profissão. Pensa só na evolução. Antigamente, a gente tinha um monte de esquema isolado, um para cada disciplina. Hoje, a gente está caminhando para sistemas totalmente integrados, como o BIM. Mas qual é a base para essa automação funcionar? É a padronização. Um software de BIM só consegue avisar que uma viga vai bater num duto se os dois estiverem desenhados segundo uma norma gráfica clara, como a NBR 6492, por exemplo. Sem o padrão, o computador não entende nada. Então, no final das contas, a grande sacada é essa. Longe de ser um obstáculo, a padronização é o que faz a inovação acontecer. É a linguagem comum que permite que softwares, equipes e áreas diferentes trabalhem juntos de forma eficiente e automatizada. Dominar essa linguagem é se preparar para o futuro. Então, fica aí a pergunta. Aquela sua visão, aquele projeto genial, aquela inovação, como é que a gente traduz isso para a linguagem universal que vai tirar a ideia do papel e transformar em realidade? Porque no fim do dia, as melhores ideias são aquelas que todo mundo consegue entender. Olá, amigos! Temos um presente para você. Você pode ser o sorteado e ganhar uma licença do software ZWCAD inteiramente de graça. Siga o nosso canal e acompanhe nossos vídeos. O sorteio será quando chegarmos a 1000 inscritos. Até a próxima!